Oi, gente, tudo bom? A gente não está junto presencialmente, mas vamos aqui a nossa aula e falar hoje sobre DNA, sobre os nucleotídeos, vamos falar um pouquinho sobre a questão da duplicação do DNA, vamos falar também um pouco a respeito daqueles processos que eu já comentei na aula passada, dos processos envolvendo a formação do RNA, ou seja, o processo de transcrição e depois o processo de tradução, certo? Então, quando vocês acompanharem os slides ali, vocês vão ver sobre a questão de como o DNA é formado, né? A gente viu na aula passada que ele é formado por nucleotídeos. E esses nucleotídeos, por sua vez, são formados por açúcares, tá? Por um grupamento fosfato e pelas bases nitrogenadas, que nós vimos que são 4, né? Adenosina, a timina, a guanina e a citosina. Lembrando que sempre a timina vai parear com a adenosina e elas vão se conectar por 2 pontes de hidrogênio e a citosina com a guanidina, tá? Por intermédio de 3 pontes de hidrogênio, tá? Então sempre eu vou ter um número complementar de C e G e um número complementar, né, balanceado aí de A e T, tá? Então, quando a gente vai lá e vê a imagem do DNA da dupla hélice, vocês vão perceber que sempre essas bases vão estar voltadas para dentro, tá, da dupla fita, enquanto que o grupamento fosfato e os açúcares, né, que no caso é uma desoxirribose, elas vão estar para fora. E nesse pareamento aí do A e do T, e do C e do G, a gente vai ter aquelas pontes de hidrogênio, tá? Lembrando que as ligações entre A e T são mais frágeis, porque são só 2 pontes de hidrogênio, e C e G são um pouco mais fortes e elas têm aí 3 ligações, tá? Por que isso é importante da gente entender? Porque isso é importante na hora da replicação do DNA. Lembra que a gente viu que o DNA é uma dupla fita? Então, quando começa esse processo, e vamos recapitular um pouquinho, que esse processo acontece quando? Na intérfase. Lembra que a gente viu o ciclo celular na aula passada? Né? A gente tem a mitose, né? E na mitose, tanto mitose e meiose, e na mitose a gente tem, nos dois casos, tanto na mitose e na meiose, a gente tem o que? A intérfase. Né? E na intérfase, justamente antes de entrar nos processos onde a gente vai ter a separação dos cromossomos, né? A prófase, a metáfase, a anáfase, a telófase, a gente vai ter o que ali? A gente vai ter justamente o processo de intérfase, quando a gente vai ter o preparo desse material para poder se dividir. Então, eu vou ter a duplicação do material genético. Como é que isso acontece? Tá? Eu vou depois deixar um link para vocês, tá? de um vídeo no YouTube que fica bem mais simples da gente entender. Mas quando a gente vai para a imagem, fica também mais tranquilo da gente entender. Então, a gente tem que lembrar que é uma dupla fita, que esse processo vai começar sempre pelas extremidades. Então, eu tenho aí várias enzimas que vão atuar em conjunto. Tá? Para começar, eu vou ter essas enzimas aí, a topoisomerase, que vai manter essa estrutura, tá? E a helicase, que vai cortar essas fitas, tá? Vai cortar essa fita por onde? Justamente por aquelas pontes de hidrogênio. E vai o quê? Deixar exposta essa dupla fita, como vocês podem observar, né? Essa abertura. E aí, a gente vai ter pequenos pedacinhos de DNA, que são chamados de primers, tá? Que já vão estar lá prontos, tá? No citoplasma, porque já vai ter uma outra enzima que preparou isso, prontos para acoplar, tá? Sempre no sentido de fabricação do DNA, de síntese de DNA, que é 5' 3', vão se acoplar na fita já pré-existente e vão o quê? Por intermédio de uma outra enzima, que é a DNA polimerase, vão o quê? Usar nucleotídeos que vão estar o quê? Presentes também dentro da célula e vão o quê? Fazer o pareamento desses nucleotídeos com essa fita já pré-existente, tá? Então, a gente fala que esse modelo é um modelo semiconservativo. Por quê? Porque a molécula, né, a fita molde, ela permanece e eu tenho uma fita nova que ela
vai ser a cópia que ficou. Então, eu fico na cópia nova feita, eu fico com uma fita antiga e com uma fita nova. Então, por isso que a gente chama esses modelos semiconservativos. Então, esse é o processo de replicação de DNA. Por que eu preciso replicar o DNA? Eu preciso replicar o DNA justamente para os processos aí de mitose, quando a gente está fazendo com que novas células surjam no nosso organismo, tá? Então, um outro processo que a gente tem dentro das células é o quê? É o processo justamente da transcrição, tá? E o processamento, tá? Desse DNA para RNA. Então, também vai acontecer a partir do DNA. Como é que vai acontecer? Tá? Esse DNA dupla fita, ele também vai se abrir, só que nesse caso eu só vou fazer a transcrição do DNA que me interessa. Lembra que eu comentei com vocês que a gente tem o quê? Moléculas gigantescas, né? Cada cromossomo é composto por um filamento de DNA bem grande, né? Que quando se condensa forma o cromossomo, junto com o quê? Junto com as proteínas histônicas, e quando eles se soltam eu tenho o quê? A cromatina, e quando eu tenho só a cromatina solta da proteína histônica, eu tenho só o filamento de DNA. Então, quando eu penso só no filamento de DNA, eu vou o quê? Pensar no gene, que é a parte que tem a sequência a qual corresponde ao que eu quero fazer de transcrição e tradução, ou seja, ele vai gerar um produto, uma proteína, por exemplo, uma enzima, tá, que eu tenho interesse ali dentro do meu organismo. A gente viu na aula passada o quantitativo, né, que o homem tinha mais de 20 mil genes e o milho, por exemplo, mais de 32 mil genes. Então, eu vou ter essa separação para fazer o quê? Esse processo, tá, de transcrição para RNA e posterior tradução para a proteína, tá? Então, nesse processo aqui, o que vai acontecer é o seguinte, eu vou ter também a separação dessa dupla fita, só que só uma fita vai ser, tá, transcrita para RNA. E nesse caso, a enzima que vai funcionar, né, que vai copiar o DNA para o RNA, é a RNA polimerase, tá? E aí, de novo, eu vou ter o quê? A, tá? Pareando com T, G pareando com C, C pareando com G, mas notem que eu vou ter o U pareando com A. A gente até comentou isso na aula passada, tá? Então, as bases nitrogenadas que eu tenho no RNA vão ser o quê? G, A, C e U. Eu não tenho o T, eu não tenho a timina, eu tenho no lugar da timina a uracila, tá? Então, aqui também acontece um outro processo, que é o processamento do RNA. Lembra que eu comentei com vocês que tinham partes, né, dos genes que não interessavam no processo? A gente tinha os exons e os introns. Esses introns, num primeiro momento, a gente, né, fala que eles não servem para nada, mas, né, pode ser que depois a gente perceba que eles tenham até, em alguns outros organismos, a gente percebe que se a gente muda o frame de leitura, eles podem ter uma outra interpretação na leitura do gene, tá? Podem gerar até uma outra proteína, tá? Mas no caso aqui de humanos, a gente tem que fazer a excisão desses introns, só me interessa o que os exons, tá? Então, esse processo é chamado de processamento do RNA, a gente tem que fazer essa retirada, tá? Então, esses RNAs que fazem esse processamento, eles são classificados em 3 tipos, tá? Que são os RNAs mensageiros, que vão trazer justamente a informação genética para a síntese de proteína. Depois eu tenho os RNAs ribossomais, que são os RNAs, que vão formar os ribossomos. E vou ter o quê? Os RNAs transportadores, que vai trazer o ribossomo, o aminoácido reconhecido pelo códon, tá? Ou seja, que vai me ajudar justamente a montar a minha proteína. Ou seja, a partir da sequência do RNA que eu vou ter a geração da proteína. Então, eu preciso primeiro da sequência do DNA, depois eu preciso que essa sequência seja transcrita para o RNA, tá? E editada, de forma que ela fique certinha,
depois eu vou ter o quê? A tradução para proteína, tá? Então, esse processo de tradução, como é que acontece, né? Eu vou ter já meu RNA todo bonitinho, tá? E aí, esse meu RNA transportador, ele vai trazer sempre a proteína, né? Sempre para formar essa proteína, o aminoácido correspondente ao códon. O que é um códon? Um códon nada mais é do que 3 letrinhas, tá? De bases. Eu vou pegar a partir da primeira. Lembra que eu comentei com vocês que nos mamíferos, tá? Toda proteína começa com A ou G no DNA? Então, ele vai comer. Eu entendo isso como um códon de iniciação, de leitura. Então, sempre que tiver um A ou G, que é uma metionina, eu entendo isso como um códon de iniciação. Então, a partir dali, eu sei que começa uma proteína. Então, meu RNA transportador vai lá, busca uma metionina, um aminoácido metionina, e encaixa para fazer essa proteína, tá? Gente, parece muito complexo, é complexo realmente, mas nosso organismo ele é muito inteligente, ele tem muitas ferramentas, ele faz isso, tá? De uma forma muito rápida, muito ágil. Eu vou mandar depois para vocês também mais um link, tá? Com uma animação que também fica muito mais simples a gente entender, tá? Não é difícil, mas aqui a gente consegue, tá? Nessa imagem também do slide, da tradução de RNA, onde vocês podem ver aqui os genes, né? Então aqui tem um gene 1, na verdade o DNA, ele é transcrito para um RNA mensageiro, tá? E é traduzido para a proteína. Então aqui eu tenho 3, tá? Letrinhas, eu tenho 3 nucleotídeos formando um códon, e esse códon vai sempre o quê? Vai estar sempre relacionado a um aminoácido, tá? Na verdade, a gente tem que ter muita preocupação com isso, por quê? Porque a gente tem sempre um códon de iniciação que é a metionina, né, essa sempre, ela nunca muda, tá? Mas a gente tem os códons de terminação, que é o OAA, o AG, o UGA, tá? Então, vocês percebem que eu tenho um códon de iniciação só, que é a metionina, mas eu posso ter 3 códons de terminação. Por que isso, tá? A gente fala que o código genético é degenerado, tá? Como assim é degenerado, tá? Isso significa uma coisa só, que na verdade, quando a gente faz a leitura, né, tem um quadro no final que eu deixei para vocês, né, eu posso ter alguns aminoácidos que eles são lidos, tá? Como por exemplo a arginina, ela tem 4 códons que levam à formação da arginina, tá? Por exemplo, eu tenho CGU, CGC, CGA, CGG, tá? Então, por isso que, na verdade, às vezes pode até acontecer uma mutação dentro do gene e não causar nenhuma doença. Porque, por exemplo, se eu troco naquele gene o G pelo A, eu troco por uma arginina mesmo. Então, é o que a gente chama de uma mutação silenciosa, tá? Só que, às vezes, eu tenho alguns outros códons que eles não são degenerados, como a metionina, por exemplo. E isso certamente vai me levar ao quê? A mudança de um códon para outro. Então, por isso que a gente fala que o código genético ele é universal e ele é degenerado. Por quê? Porque eu tenho vários stop códons, mas eu tenho alguns códons que eles são únicos, como por exemplo da metionina, tá? O A, o G, que é um start códon. Eu tenho o triptofano, que é o GG, que ele também só tem ele como o códon, tá? Então, mudanças nesses códons, por exemplo, certamente podem me levar a uma alteração e, consequentemente, a uma doença genética, tá? Eu sei que é muito para absorver num dia só. Eu vou pedir para vocês deixarem para mim, tá? Mandarem para o meu e-mail, que é d.f.cabral@globo.com. Eu tô deixando ao final também, tá? Do PowerPoint. Vocês mandarem ou nesse e-mail ou no meu e-mail corporativo, tá? Vou deixar os dois para vocês me mandarem os e-mails de vocês, porque eu quero, a partir da semana que vem,
mandar para vocês, além das aulas, né, em PowerPoint e dos vídeos, para facilitar um pouco, eu quero fazer o seguinte, eu quero ter os e-mails de vocês e eu vou marcar às 7, 7h15, sempre eu vou mandar um convite para vocês para a gente fazer uma videoconferência. Ou seja, a gente vai fazer a aula à distância mesmo. Então, eu vou às 7, 7h15, a gente vai combinar um horário certinho de começar. E aí eu vou ministrar a aula para vocês à distância, mas com todo mundo presente. Por que que assim eu acho que fica melhor? Porque se vocês tiverem alguma dúvida, vocês já me param e já me perguntam, tá? Então, a gente realmente vai ter uma aula interativa. Enquanto isso, eu quero que vocês não se esqueçam de fazer as pré e pós-aulas, ou seja, façam os exercícios, tá? De pré e pós-aula para a gente poder debater, tá? Então, eu vou cobrar a partir da aula que vem, que a gente vai ter esse contato não só virtual, unilateral, que a gente vai poder conversar. Então, eu quero que vocês façam para a gente poder discutir e não esqueçam também de fazer os exercícios de nivelamento, por favor, tá? Que é importante para todos nós que vocês façam isso, tá? A gente aguarda que tudo isso se resolva o quanto antes possível, mas contem com a gente, tá? Então, por isso, a gente está querendo fazer que a gente tenha essa relação mais próxima possível. Aguardo as dúvidas de vocês na semana que vem. Um grande abraço, até mais.